Meus amigos, com que satisfação aqui estamos no Consolador outra vez, na nossa querida Araraquara, esta cidade que aprendemos a amar profundamente. Trago o meu abraço e esperamos que a reflexão da tarde seja de muita utilidade para todos nós, principalmente para mim que falo, porque estamos sempre aprendendo e falo primeiro para mim mesmo. Meus amigos, os apresentadores do jornal Hoje, apresentado diariamente pela Rede Globo, no início deste ano, logo nos primeiros dias de 2010, perguntaram-se em ocasiões distintas mutuamente: o que é que está acontecendo com o nosso planeta? Esta pergunta foi originária da sucessão de eventos destrutivos ocasionados pela força da natureza, especialmente com a ocorrência dos terremotos, que logo no início de ano sacudiram o planeta, dizimaram muitas vidas, foram mais de 200 mil mortes no Haiti, como sabemos, mais de 50 mil órfãos, crianças que ficaram sem os seus pais, a destruição material incalculável, de grandes proporções, mas não se restringiu apenas ao Haiti. Nós tivemos uma sucessão de terremotos, praticamente um após outro. Passavam alguns dias e vinham novos terremotos. O terremoto do México, do Chile, tivemos tremores até no Brasil, em algumas regiões, não com estragos, mas detectados. De forma que tudo isso teve um acúmulo de ocorrência no nosso planeta, cujas estruturas geológicas se ajustam e é perfeitamente explicável e compreendido pela ciência. Todavia, se não bastassem os terremotos, nós tivemos no Brasil uma ocorrência sucessiva também de fortes chuvas que ocasionaram muitos deslizamentos de terra. Todos nós nos lembramos da tragédia de Angra dos Reis na noite de Réveillon. Todos nós nos lembramos da recente tragédia de Niterói, no começo de abril. E, se não bastasse tudo isso, nós vamos notar que estas ocorrências de terremotos, de raios, há uma incidência muito grande de mortes no Brasil por raios. Talvez pela extensão territorial do Brasil, esta ocorrência seja de alta expressão. Mas as mortes coletivas, acidentes com vans de estudantes, ônibus que caem em precipícios, incêndios, naufrágios, sempre ocorreram. Há que nos lembrarmos que há poucos meses nós tivemos a queda do avião na rota Rio-Paris, que matou todos os tripulantes e todos os passageiros. Nós tivemos na história da humanidade, se quisermos voltar mais no tempo, a ocorrência das guerras, das pestes, das epidemias, e atualmente estamos vivendo esta crise da dengue, que está atingindo de maneira assustadora as nossas cidades, causando mortes, principalmente a dengue hemorrágica, de forma que as mortes coletivas sempre ocorreram. Mas devido ao acúmulo de ocorrências com fenômenos da natureza, os tsunamis, os vendavais, a chuva além dos limites, ou índices ultrapassados de dados históricos do passado, há 40, 50 anos que não se registrava, e o volume de chuva intenso, que causaram os grandes estragos materiais. Todos nós vimos o lixo da cidade de São Paulo, levado pela enxurrada, aquela quantidade incompreensível de lixo, demonstrando o nosso descaso para com o meio ambiente, o nosso descuido com o próprio lixo que produzimos. E vamos vendo essas ocorrências todas que assustam. Embora sempre ocorreram, nós vemos que no início de 2010, nós tivemos um acúmulo considerável, que chamou a atenção da ciência, dos líderes religiosos. E tudo isso coincide, é muito engraçado, tudo isso traz uma certa apreensão, porque coincide com as polêmicas do fim do mundo. Apregoa-se
Polemiza-se que o mundo vai acabar em 2012. Há uma cidade próxima daqui que surgiu um sujeito, um pretenso profeta, que anunciou aos quatro ventos, sendo entrevistado pelo jornal local. É uma cidade pequenina, felizmente não foi a mídia nacional, ficou restrito à imprensa local, uma cidade diminuta, mas há um pretenso profeta afirmando que não é 2012, é 2033. Ele tem certeza para afirmar isso, porque esses equívocos de 2012 não é isso, é 2033. E eu fiquei com a sensação que ele está com medo, porque 2012 está muito perto, e jogou 20 anos à frente. Mas estas polêmicas todas, que virou até um filme, falando sobre o fim do mundo, e os americanos são pródigos em tragédias, em situações que destroem, de destruição, nos filmes de suspense, todas essas questões têm lá suas razões de ser. Porque nós, se formos buscar o Velho Testamento, se formos buscar o Apocalipse, se mais propriamente buscarmos o Novo Testamento, encontraremos as citações de Jesus sobre o fim dos tempos. Veremos a afirmação sobre a separação do joio e do trigo. Mas se não bastasse, nós ainda vamos ter as previsões de Nostradamus. Muitas delas deram certo. Nós ainda temos as previsões de São Malaquias e temos as famosas previsões maias, que determinaram 21 de dezembro de 2012. Meu filho está muito preocupado, porque diz que o curso dele acaba em 2012. Pai, não vai dar tempo? Falei, vai ouvir minha palestra. Então, notem, há uma circulação de ideias apregoando esse suposto fim do mundo, que gera fanatismo, que gera misticismo, que gera medo. Tem gente que entra em depressão, tem gente que fica triste, fica desesperado, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? E começa a fazer promessas, e começa uma série de coisas envolvendo a mente popular, que se vê atordoada com esta pressão da mídia e as polêmicas que se cria em torno de um assunto, que merece ser estudado à luz da racionalidade com que a doutrina espírita nos propõe estudar qualquer assunto. Qualquer tema, a doutrina espírita oferece subsídio suficiente, material e conteúdo de grande expressão para que possamos entender essas questões e não nos deixarmos levar pelos caminhos do fanatismo, e muito menos do misticismo, porque a doutrina nos pede raciocinar, nos solicita analisar as coisas com bom senso, com lógica, com naturalidade, e não nos deixarmos conduzir pelo medo coletivo, nem tampouco nos deixarmos conduzir por esse fanatismo que tanto medo faz à mente humana. Mas é muito interessante pensar isso, porque esta polêmica, esta intriga, ou esta questão que se criou sobre o suposto fim do mundo que estaria próximo, ela coincide, é muito interessante pensar nisso, ela coincide exatamente com uma época de intensas transformações da humanidade. Nós estamos vivendo transformações sociais nunca vistas. Nós estamos vivendo transformações individuais nunca vistas. Porque todos nós somos diariamente questionados. Há uma autoanálise. Há um questionamento interior para ver como é que está a nossa conduta, para ver como estamos agindo perante nós mesmos, perante a família, perante a sociedade, perante as leis, e especialmente perante a própria consciência. Principalmente depois que tomamos contato com a grandeza, a lucidez, a lógica e a clareza da doutrina espírita. Mas não é só isso. Além de todas as previsões de médiuns em todos os tempos, de videntes, de origens religiosas ou não religiosas, das pesquisas da ciência, porque a ciência tem o dever de explicar os fatos, a ciência tem o dever de pesquisar para dar, através de dados concretos, explicações para as ocorrências. Do ponto de vista da acomodação geológica do planeta, essas explicações estão perfeitamente equilibradas, conhecidas, dominadas. Mas a ciência também se vê às voltas com essas informações que circulam na mente. O que é que está acontecendo, afinal de contas? Hoje, cientistas
ou o governo americano e francês, estão construindo no Polo Sul observatórios astronômicos, porque supostamente, dizemos supostamente, porque é algo que está sendo observado pela ciência, não podemos fazer afirmações, nem tampouco fechar a questão, porque existem muitas coisas que escapam à nossa limitada visão e à nossa também limitada referência, porque a nossa referência é o planeta que habitamos. É o que conseguimos detectar pela pesquisa, pela visão, pelo raciocínio, aquilo que temos condições de entender, onde os nossos cientistas também estão restritos pela referência que temos no domínio científico a que chegaram até agora. No entanto, especula-se em toda esta polêmica que há um planeta gigantesco que se aproxima da nossa órbita solar, do nosso sistema solar. São especulações. E a ciência tem tentado explicar isso a ponto de ter divulgado na internet fotos através dos nossos potentes telescópios espalhados pelo universo, pela órbita terrena, e também pelos observatórios localizados na Terra, desse suposto corpo celeste que estaria supostamente se aproximando da nossa Terra ou do nosso sistema solar. E as fotos na internet divulgadas, supostamente divulgadas pela NASA, porque existe muita falcatrua, não é mesmo? E nós devemos ter prudência. As fotos desse suposto planeta estão com uma tarja preta em cima. O que é que os cientistas e os homens de governo sabem e podem saber que nós, os humanos comuns, não podemos ver, não podemos saber? Uma tarja preta que não permite identificar o que está lá. Mas não é só isso. Além dos nossos governos americano e francês estarem construindo esse observatório no Polo Sul, onde supostamente esse suposto planeta seria visto primeiramente, vocês viram pela televisão que a Noruega e outros países estão construindo bancos de sementes em continentes gelados para conservar sementes, porque amanhã, depois, se o mundo for destruído, eles poderão pegar as sementes e replantar, mas eu fico pensando, mas não vai ser destruído. E estão guardando sementes no gelo para conservar. E não é só os americanos, isso também passou na televisão, os americanos em reportagens mostram que estão construindo abrigos subterrâneos gigantescos para que eles, os americanos, se houver uma trombada de planeta, possam se esconder lá. Mas a gente fica pensando, pobre de nós, os brasileiros, onde que vamos nos esconder? De forma que são acontecimentos, são ocorrências que estão aí na nossa humanidade ainda desorientada. A nossa humanidade que vai assim, como uma boiada em torno de uma ideia, depois puxa para cá e puxa para lá, e não sabe que rumo toma diante dos acontecimentos. E não é só. Eu não sei se vocês viram, eu vi, acho que algum de vocês deve ter visto, mas logo no começo do ano teve uma revendedora de automóveis que fez uma divulgação de venda de automóveis assim: não perca a chance, compre agora o seu carro, porque é a última vez, o mundo vai acabar, aproveite agora. Alguém viu? Ninguém viu. Se vocês não viram, eu vou ficar sem graça. Será que ninguém viu? Só eu que vi. Mas isso foi uma propaganda de revenda de automóveis. A concessionária ou a empresa que produz os carros dizendo lá para a gente comprar logo, porque o mundo vai acabar. Então é a última chance. De forma que nós estamos aproveitando, o ser humano sabe bem explorar as ideias, né? E nos Estados Unidos também uma empresa funerária está estocando urnas funerárias. Porque diz que vai haver uma morte estrondosa na humanidade, vai morrer um monte de gente. Então já está estocando urnas, uma acima de outras. Então a gente fica pensando no que a mentalidade humana é capaz de fazer. Mas, se não bastassem as previsões, as vidências, os videntes, os profetas, os falsos profetas em todos os tempos, e as pesquisas da ciência, o Apocalipse, o Novo Testamento, etc., nós ainda nos deparamos com as informações dos Espíritos. Os Espíritos dizem que nós estamos num mundo de provas e expiações e que estamos transitando para o mundo de regeneração. Também afirmando esta transformação. E não é só, porque vamos encontrar outras informações religiosas e não religiosas, como dissemos, envolvendo esta polêmica toda do fim do mundo. Que além de coincidir com essa transformação social intensa, nunca vista que nós estamos vivendo, coincide também com o centenário de nascimento de Francisco Cândido Xavier. E a gente percebe que isso também não é por acaso.
Nós costumamos planejar a nossa vida com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos de antecedência, vá lá, quando muito. Os espíritos planejam os acontecimentos com séculos, por que não dizer milênios de antecedência para os caminhos evolutivos da Terra. E o centenário de nascimento de Chico Xavier, que fisicamente não está conosco, não é mero acaso, não é mera coincidência do destino isso. Porque notem que este momento de despertamento da mente humana, este período de maturação intelectual, este período de maturação moral a que todos estamos submetidos e convidados a participar, traz à tona, coincidente que não é coincidência, mas traz à tona as ideias e a vida exemplar deste médium ícone, cujo filme, cuja vida, cujos dados biográficos foi levado ao cinema, chamando a atenção da mídia, batendo recordes de audiência, porque não se trata de um filme de pregação espírita, não se trata de um filme para ensinar espiritismo, não. É um filme biográfico, é um filme que mostra a vida de um homem desprendido das neuroses humanas e que soube incorporar ao comportamento os exemplos e os roteiros do Evangelho com uma clareza ímpar. Quem não viu o filme ainda? Quase todo mundo viu o filme, que bom. Olha, quem não viu, não perca a oportunidade de ver. Não perca a oportunidade, porque é um filme para rir e chorar, para emocionar-se com a grandeza desta vida, que está perfeitamente coerente com aquela mensagem do Evangelho, o homem de bem, lado a lado com os bons espíritas, batendo perfeitamente, coerentemente o comportamento deste homem que é um protótipo do homem do mundo regenerado, do homem de bem do futuro, para onde a humanidade está caminhando. Mas somos defrontados com essas transformações, com essas ocorrências todas, com esta balbúrdia, e nós os espíritas vemos o espiritismo ser levado ao ar. Fala-se de espiritismo toda hora agora na TV, com respeito. Já foi-se aquele tempo que o espiritismo era tratado como uma coisinha, mas agora está sendo tratado com a seriedade devida, está sendo levado ao grande público, está aí o livro Nosso Lar, campeão de vendas em função do filme Nosso Lar, outra grande produção que vem por aí. De forma que a ideia espírita, a ideia da imortalidade da alma, a realidade da comunicabilidade dos espíritos, a ideia plena da pluralidade das existências, como quesito essencial da justiça divina, está no ar para ser discutido, para ser conhecido, para ser debatido. E nós, os espíritas, de posse do conhecimento, ficamos com o dever de atender aqueles que vão buscar a doutrina espírita depois desta avalanche das ideias disseminadas na sociedade, que é fruto gradativo de um trabalho permanente, do planejamento dos espíritos para esta época de maturação, quando começamos a despertar, porque estávamos dormentes, estávamos sonolentos. Agora estamos percebendo a necessidade da ética. Agora estamos percebendo a necessidade da bondade. Estamos percebendo o valor da justiça. Já vivemos uma época em que o ser humano percebe até que precisa respeitar a natureza, que precisa respeitar o meio ambiente. E tudo isso veio à tona tudo junto. Não é um acaso. E isso participa desse momento de transformação. Então fomos buscar na doutrina espírita os fundamentos, as bases doutrinárias para alcançar um entendimento dessa questão, porque nós também precisamos saber. Precisamos estudar para dar respostas, para atender os anseios do público que busca os ensinamentos. Outro dia, fazendo esta palestra numa cidade paulista, logo nos primeiros 20 minutos, eu recebi um bilhete assim do lado, colocado sorrateiramente aqui ao meu lado. Você afirmou que o mundo vai acabar em 2012. Por favor, desfaça esse equívoco. E eu pensei comigo, mas eu não acabei a palestra ainda. Quer dizer, o assunto ainda gera medo, mesmo entre os espíritas. O que pensamos nós, os espíritas, sobre o suposto fim do mundo? De que forma o espiritismo nos faz compreender esse assunto? Para sermos coerentes, termos bom senso,
termos equilíbrio, não nos fanatizarmos e especialmente oferecermos a lógica do Espiritismo. E fomos buscar isso. Esta palestra, ela é originária de um convite que foi feito por uma casa aqui de Araraquara, logo nos primeiros dias do ano, logo após a morte de Zilda Arnes, esta ceareira do Cristo, também falecida em virtude dos terremotos do Haiti. E preparamos esta palestra com toda a parafernália eletrônica. Vocês sabem que eu costumo usar muito recurso audiovisual, gosto de usar, preparo os PowerPoint com os trechos, selecionando os melhores trechos, etc. Colecionamos os clipes, trazemos nas casas que não tem, levamos o data show, usamos o laptop, microfone, caixa de som, montamos todo o aparato. E fomos falar sobre o fim do mundo. Me apresentaram, fizeram a prece, quando eu peguei o microfone parou a força. Oh, meu Deus! E aí, eu tive que me valer apenas dos recursos verbais. E comecei a falar, porque afinal de contas eu tinha preparado mais 60% da palestra era com recurso audiovisual. O restante eu deixei restrito ali aos trechos doutrinários. E me surpreendi com a fluência com que a palestra saiu. Me surpreendi vivamente. No final da palestra, e eu falei, olha gente, eu trouxe um monte de coisa para mostrar para vocês. O ambiente ficou na penumbra, né? Porque falamos na penumbra. Eu trouxe um monte de coisa para mostrar para vocês, mas acho que não era para mostrar, porque parou a força, só faltava a força vir. Aí eu falei muito obrigado, falei o meu prossiga, agradeci, sentei, e a força veio. Ah, eu entendi o recado. E qual não foi a maior surpresa ainda? Ao saber que a força apenas parou naquele quarteirão. Aqui em Araraquara. Apenas naquele quarteirão. Mas que coisa. Então eu entendi o recado. Eu cheguei em casa, deletei tudo que eu tinha feito e passei a usar apenas o recurso verbal para esta abordagem. Porque percebi a importância de fazer esta abordagem. Claro que o assunto não se esgota, claro que não fechamos questão, mas o assunto exige essas considerações. E este ano aqui, acho que eu já fiz ela umas 40 vezes. Eu tenho oferecido às cidades o tema em função desses acontecimentos. Em janeiro e fevereiro foram muitas apresentações. Quando chegou em março, pararam os terremotos. O tempo acalmou, parou de chover. Eu falei, melhor eu parar, que eu vou ficar fora de moda, vai ficar desatualizado esse assunto. Parei, quando eu parei, entrou a tragédia de Niterói. Falei, vamos falar sobre o fim do mundo de novo. E continuamos, e estamos fazendo essa apresentação por várias vezes, por vários lugares, por entender que este assunto nos oferece muitas reflexões. E fomos buscar a primeira delas, são 3 fontes de consulta. A primeira delas, claro, está em O Livro dos Espíritos. Não poderia ser outra fonte. A base doutrinária do Espiritismo está estruturada em O Livro dos Espíritos. A obra primeira, que deu origem às demais obras, que por sua vez deu origem aos espíritas, que por sua vez fundaram casas como esta, que se multiplicam, que estendem seus serviços de promoção humana, de esclarecimento espiritual por toda parte. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec selecionou 5 questões para falar sobre isso. Está com o subtítulo Flagelos Destruidores. Questões 737 até 741. São 5 perguntas. E Allan Kardec começa perguntando assim, eu vou usar as minhas palavras. No livro está com as palavras de Kardec, essas palavras são minhas adaptadas. Não tive a preocupação de decorar. Mas Allan Kardec pergunta, por que é que Deus atinge de vez em quando a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Raio, terremoto, enchente, tsunami, etc. Por que Deus faz isso? Os Espíritos deram uma resposta de várias linhas. Mas vamos nos ater à primeira frase. E os Espíritos responderam, para fazer a humanidade avançar mais depressa. E aí dá um nó na cabeça, mas como avançar mais depressa, destruindo, partindo prédio no meio? E matando milhares de pessoas. Que negócio é esse? E já percebemos de cara, já de imediato, que o item flagelos destruidores está dentro do capítulo Lei de Destruição. A lei de destruição, que sinônimo de transformação, a palavra destruição parece que é o fim, mas não é. Na verdade, é uma transformação. A lei de destruição é uma lei divina. Porque tudo que os nossos olhos estão vendo aqui, tudo em absoluto que os nossos olhos estão vendo,
inclusive os nossos corpos, sofrerá a ação transformadora do tempo. É inevitável. Todos nós que estamos aqui, não sei se vai ser essa noite, daqui uma semana, daqui 10 anos, mas fisicamente falando, biologicamente falando, todos nós teremos cadáveres. Alguém discorda? Não tem como discordar. Todos nós vamos morrer um dia, fisicamente falando, mas nós não somos esse físico aqui. Nós não somos esse corpo que se destrói com o tempo. Nós somos almas imortais, criaturas que sobrevivem à destruição do corpo, seja por terremoto, por bala perdida, seja por acidente, seja por doença, por tumores. Nós sobrevivemos à morte do corpo porque somos criaturas imortais. Ninguém tira isso. Não adianta. Nunca teremos fim. Nunca teremos fim. Isso me encanta. Porque já imaginaram quanta coisa ainda vamos descobrir e aprender com a passagem do tempo na diversidade que nos aguarda pela frente, nos milênios sem conta, até alcançarmos a perfeição e na perfeição nos situarmos como co-criadores, identificados com o Pai. Está longe ainda, mas é o caminho que chegaremos. Então, entendendo que os flagelos estão dentro da lei da destruição, já passamos a entender que faz parte da lei divina isso. Por uma necessidade evolutiva de transformação material, todas as coisas materiais sofrem transformações. A roupa que usamos, o óculos que usamos, os móveis que aqui estão, os aparelhos eletrônicos, as paredes, as cadeiras. Vai chegar um tempo que vai ter que reformar, pintar de novo, trocar, sei lá. O tempo transforma tudo. Mas Kardec insistiu. Mas por que Deus não usa outros meios? E os espíritos disseram, mas Deus usa outros meios todo dia. Vós é que sois cegos, surdos, mudos, indiferentes. E Kardec ainda vai à questão e fala dentro dessas 5 questões, mas nessas ocorrências morre o justo e morre o injusto, o bom e o perverso, isso é justo. Em outras palavras, estou usando as minhas, repito. E os espíritos respondem, mas do ponto de vista material parece ser injusto mesmo. Mas abrangendo o ponto de vista espiritual, entendereis a questão com mais abrangência. Porque eles comparam os corpos destruídos, não importa se por terremoto, se por guerra, por doença, por enfermidade, por acidente, eles comparam o corpo como uma veste que apodrece. Na questão 195 eles dizem isso. O que é o corpo, senão uma veste que apodrece? E comparam os corpos mutilados e mortos como fardas, uniformes, estragados, inúteis. Porque eles destacam a prevalência do espírito sobre o corpo, destacando a vivência do espírito que permanece a despeito da destruição do corpo. E acrescentam que as almas que tiveram seus corpos destruídos nessas situações receberão larga compensação no futuro, se aceitarem as adversidades com resignação. E aí, nós nos lembramos de uma palavra muito usada, de uma expressão muito usada, de um assunto muito usado entre nós, que estamos sempre ouvindo, estudando, comentando, que são provas e expiações. Sempre estamos falando que o mundo é um mundo de provas e expiações. O próprio Kardec diz isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, o que são provas e expiações? Precisamos entender essas duas palavras, ou essa expressão completa, provas, expiação, para que possamos ter elementos de entendimento de tudo que nos envolve a vida, naquela maneira que nós achamos que está nos agredindo, que está nos machucando, que está nos causando aflição. O que são provas? Provas são situações que nós solicitamos antes da encarnação, que nós aceitamos da sugestão dos benfeitores que nos ajudam a planejar a encarnação, ou que a sabedoria da vida envia para que nós possamos aprender alguma coisa. A prova sempre tem a finalidade de nos amadurecer em algum campo, de nos fazer subir alguns degraus de entendimento, de aprendizado, de maturidade. É fácil a gente compreender isso. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Nenhum de nós é obrigado a ser motorista. Mas se nós quisermos ter a nossa carteira de habilitação, nós deveremos nos submeter à prova de autoescola. Nenhum de nós é obrigado a ter diploma universitário. Mas se nós quisermos ter uma graduação, nós deveremos nos submeter à prova do vestibular e às provas decorrentes do curso em si, até a sua conclusão.
se nós queremos nos graduar em algum ponto, nos aprimorar profissionalmente, etc., nós temos que nos submeter ao sacrifício, à prova, à perseverança, às situações próprias que aquela iniciativa exige. De forma que as provas, os eventos que nos atingem, na situação de prova, podem ser situações solicitadas, sugeridas pelos Espíritos que nós aceitamos, ou enviadas pela vida, para que possamos amadurecer em algum ponto. E as expiações? As expiações são consequências dos nossos equívocos. São consequências das lesões que causamos nos outros e em nós mesmos. Por exemplo, os nossos vícios, todos eles, não precisamos nem relacionar, mas vamos falar das drogas, do fumo, do álcool. Nós lesamos o nosso corpo. Isso vai lesar o perispírito, que vai influir na saúde do futuro corpo. Aí é reparação, é expiação. Somos os responsáveis, não é castigo, não existe o castigo. Deus não pune, não existe castigo, existe consequência. É muito importante que busquemos lá no céu e inferno o código penal da vida futura, para entendermos esse processo das imperfeições. Quanto mais, mais sofrimento, e quanto mais virtudes, mais alegria, mais felicidade. Para entendermos tudo isso, são 33 itens de muita profundidade, está lá no céu e inferno. De forma que as situações que nos atingem podem ser provas, mas podem ser expiações também. As lesões que causamos nos outros. Ficamos na porta do banco, espreitando alguém que está fazendo um saque vultoso. Quando a pessoa sai, nós passamos a mão na bolsa, passamos de moto e roubamos a bolsa. E levamos o dinheiro. Lesamos patrimonialmente alguém. Traímos o cônjuge com a nossa infidelidade conjugal. Lesamos o cônjuge. Traímos o nosso sócio. Lesamos alguém com a nossa traição. Jogamos um balde de água fria na esperança de alguém. Lesamos alguém. Caluniamos a vida alheia, lesamos moralmente o outro. Quer dizer, as nossas lesões patrimoniais que fizemos aos outros, as lesões físicas, matamos alguém. A nossa irresponsabilidade no trânsito deixa alguém paralítico. Lesamos fisicamente alguém. Lesamos moralmente alguém. Lesamos alguém espiritualmente. São vários exemplos de situações. E isso vai gerar a expiação. A reparação do mal que causamos em nós ou nos outros. Agora, o que é expiação e o que é prova? Nós não sabemos porque não conhecemos a bagagem uns dos outros. Nós estamos nos vendo fisicamente, mas não sabemos a necessidade de aprendizado que temos. Não sabemos qual é a bagagem de acertos e de desacertos que trazemos. De forma que, tanto na prova como na expiação, estamos aprendendo alguma coisa por necessidade própria. E não podemos cometer a leviandade de dizer que se aquela pessoa está com a vida vegetativa, por exemplo, a pessoa está lá na cama, 30 anos na cama. Não podemos cometer a leviandade e falar, essa pessoa deve ter passado com o trator em cima dos outros, agora ficou assim. Não, de forma nenhuma. É uma leviandade. Por quê? Nos casos, eu conheço um caso, numa cidade de um estado, de um casal enamorado, 21 anos, o rapaz e a moça, se casaram, apaixonados, com planos do futuro, e foram para a lua de mel. Na volta, uma semana depois, o rapaz, agora o marido, estacionou o carro na via de mão única, no lado esquerdo, era uma via de mão única, na casa da mãe. A moça, a esposa, ao sair do carro, veio um caminhão e levou ela e a porta junto. A moça não morreu, mas está surda, cega, deformada, com vida vegetativa, mas consciente. Isto é prova ou expiação? Possivelmente é uma expiação. O marido a deixou, ela nem o álbum de casamento viu. Faz 8 anos que está desse jeito, cuidada pela mãe. É prova ou expiação? Possivelmente é uma expiação, mas nós não podemos cometer essa leviandade. Por quê? Porque às vezes o Espírito solicitou por uma necessidade consciencial passar por uma situação dessa para algum aprendizado. No livro Asas da Liberdade,
recebido pela médium Célia Xavier Camargo, o espírito Jerônimo Mendonça faz uma descrição de suas vidas anteriores, de várias de suas vidas, como faraó, inclusive, antes de Cristo, no período antes de Cristo, e descreve as atrocidades que ele fez. Ele fazia atrocidades e, para garantir que ninguém ficasse sabendo, ele arrancava a língua das pessoas que viam, tirava a língua violentamente. As mulheres que não aceitavam casos com ele arrancava o coração, fisicamente, abria o peito e arrancava o coração. E de vida em vida, ele vai descrevendo as suas atrocidades, de vida em vida, nos erros e acertos, no agravamento dos erros, até que chegou um estágio de espírito equilibrado, de espírito sereno, que resolveu pedir aos seus mentores a oportunidade de renascer com deficiência física total, para reparar-se mediante si mesmo, mediante a sua consciência, esta nódoa de arrependimento que ele guardava pelos estragos, pelos prejuízos causados aos outros. E o seu mentor espiritual sugeriu a ele, muito louvável a sua decisão, agora que você está sereno, agora que você equilibrou-se, agora que conquistou um patamar de equilíbrio, mas você apenas sofreria o padecimento físico. E nós vamos te dar o talento da voz e da audição, porque mesmo paralisado na cama, durante 30 anos tetraplégico, só movia isto aqui. Cego, totalmente paralisado. E assim você aproveita e espalha os benefícios daquilo que já conhece. E o nosso grande gigante deitado espalhou por toda parte este conforto do amor através da sua palavra firme, lúcida, apesar de totalmente paralisado. Fundou instituições, publicou livros, fez discos, etc. Ressarcindo-se perante a própria consciência num processo de expiação e prova simultânea. De forma que as vítimas, entre aspas, porque sabemos que não existe injustiça nem injustiçados, as vítimas desses eventos traumáticos, especialmente terremotos, mortes coletivas, incêndios, etc., que sempre ocorrem e estamos sempre testemunhando, podem estar enquadrados em processos provacionais ou expiatórios, ou ambos, ou atendendo à necessidade de aprendizado e maturidade do espírito. Vejam que é um processo complexo, que conscientemente nós não temos acesso, porque ainda nos falta o discernimento de entender isso, e aí Deus nos cobre com o esquecimento, para que possamos, como se começasse do zero, nos aprendizados, a prosseguir, amadurecendo. Então, quando vemos as vítimas dos terremotos, às vezes nós teremos uma pessoa que está debaixo dos escombros, mas interiormente está bem, está em paz consigo mesmo. Enquanto podemos ter alguém num palacete que vive um inferno interior, através do céu e inferno consciencial, porque não existe o céu e o inferno locais determinados. O céu e o inferno são estados conscienciais. O que nós entenderemos com grande facilidade na obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E esta questão de mundos, de provas e expiações, nos leva à segunda fonte de consulta, o Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente no capítulo 3, que Allan Kardec colocou como título, Há muitas moradas na casa de meu pai. Como sabem os amigos, nesta obra, publicada em 1864, Allan Kardec retirou o ensino moral do Cristo para comentá-los, estudá-los, analisá-los à luz da revelação espírita, que traz sobre a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados. E nesse capítulo ele se refere à citação de Jesus. Há muitas moradas na casa do Pai, que pode ser entendida como os diversos globos que habitam, que estão disponíveis no universo para moradas dos filhos de Deus. Mas pode ser aplicado também às moradas interiores, claro, que é esta referência que fiz há pouco sobre o céu e o inferno interior. Todavia, neste capítulo 3,
Allan Kardec faz uma explicação notável sobre as diferentes categorias de mundos habitados, classificando-os em mundos primitivos, mundos de provas e expiações, que é esse que nós estamos. Não é preciso nenhuma novidade, nós já sabemos. É um mundo onde prevalece a ignorância, o egoísmo, a maldade. É um mundo onde o mal domina. Mundos de regeneração, que é onde a Terra está estagiando para. Depois, mundos felizes e mundos celestes. Todavia, nós estamos num período de transição entre o mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, onde prevalece o bem. E nesta transição, que não é de um dia para a noite, é um processo que já iniciou-se há séculos e vai ainda algum tempo que não sabemos precisar, porque depende da nossa atitude coletiva, a partir da atitude individual, nós já temos a alvorada do mundo de regeneração. O conforto material que nós podemos desfrutar hoje, as conquistas da tecnologia, a internet, o celular, etc. A anestesia, os progressos da medicina, da odontologia, etc. Todo esse progresso das comunicações já fazem parte do mundo de regeneração. Falta outra parte, que é a parte moral, que nós estamos agora despertando de maneira muito viva. A humanidade está sendo desperta para isso. Mas é no mesmo capítulo 3º que Allan Kardec selecionou 3 brilhantes mensagens assinadas por Santo Agostinho. E que eu queria indicar para vocês com muita ênfase, não deixem de ler. Principalmente para se encantar com a descrição dos mundos de regeneração, que é para onde a Terra está caminhando. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem alguém aqui presente na plateia que não possui o Evangelho em casa? O livro, que não possui o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo? Tem alguém? Não tenha vergonha, pode levantar a mão. Se sentir... Não se sinta constrangido. Todo mundo tem? Então, ótimo. Então, não perca a oportunidade de ler hoje o capítulo 3, especialmente as 3 mensagens de Santo Agostinho, para encantar-se com os mundos de regeneração. Por falar em Evangelho, no livro O Abridor de Latas, que é um romance de Wilson Frungillo Jr., publicado pelo Instituto de Difusão Espírita de Araras, o Wilson é um escritor muito talentoso, escreveu muitos romances, Ala 18, Senhor das Terras. É daqueles livros que a gente começa a ler e não consegue mais parar de ler. E esse é um deles, O Abridor de Latas. Um dos personagens, lá pelas tantas, sugere que nós, os espíritas, esqueçamos o Evangelho. Mas não é esquecer a essência dos ensinos, mas é esquecer o exemplar. Em padarias, consultórios, rodoviárias, aeroportos, metrôs, etc., porque os benfeitores encaminharão o exemplar para quem precisa do conforto e da grandeza que aí está. E eu me dei conta, depois que li esta citação, fui fazer uma palestra em Motuca. Todo mundo conhece Motuca, está perto. Tem alguém de Motuca aqui? Fui fazer uma palestra em Motuca e fui falar desse tema aqui, o fim do mundo. E levei comigo, porque eu tinha aquele dia 8 exemplares da Gênese para doar. Porque a palestra termina com a Gênese. Daqui a pouco vamos concluir com a Gênese, que é a terceira fonte de consulta. E levamos 8 exemplares. Eu pensei, bom, Motuca, cidade pequena, vai ter umas 12 pessoas na palestra, 15, 20, 25. Falei, uma pessoa que vai pela primeira vez, mais uns 3 que não tem a Gênese, 8 vai sobrar. Tinha 80 pessoas na palestra, não sei se era o tema, mas não se espantem, é que Rincão fez uma lotação e foi para Motuca. Por isso é que tinha 80. Porque as duas cidades são próximas, quando tem palestra em Motuca, Rincão vai, quando tem em Rincão, Motuca vai. Então tinha 80 pessoas na palestra. E no fim da palestra eu perguntei, quem é que não tem a Gênese aqui? Tinha 80 pessoas, quantos vocês acham que levantaram a mão? 50. E eu fiquei com a saia justa, porque só tinha 8, eu dei 4 para Rincão e 4 para Motuca. Falei, gente, vocês dividem aí. Porque faltava 50 pessoas, não tem a Gênese, e eu me dei conta que se nós, os espíritas, não temos a Gênese, que é uma das obras básicas da codificação espírita, olha quanta coisa nos cabe fazer. E aí me dei conta que a gente precisa esquecer, não é só o Evangelho, não. É o Evangelho, é a Gênese, é o livro dos Espíritos, é o Céu e o Inferno, é o livro dos Médios, é o que é o Espiritismo. E aí, motivado por essa sugestão do livro, eu comprei 40 evangelhos, mesmo porque o livro faz uma sugestão
para que nós, os espíritas, compremos mais o Evangelho na medida das nossas possibilidades, por mês, por semestre, por 3 meses, de vez em quando der, pá, o Evangelho é baratinho. Normalmente, o papel reciclável estão vendendo a menos de R$5. Então, para a gente passar a ser divulgador do Espiritismo, esquecer em ônibus, esquecer em correio, esquecer onde der. E eu fui fazer uma palestra, convidado para abrir o mês espírita de Limeira. E eu falei, eu comprei 40 evangelhos, vai ser novidade. E eu levei 40 evangelhos comigo e falei, eu vou distribuir para o povo lá. Qual não foi a minha surpresa? Ao abrir o mês espírita de Limeira, num auditório de um centro cultural, ou uma faculdade, eu não me lembro agora, com 400 lugares. Eu cheguei na palestra perto das 8 horas, o auditório estava lotado, tinha algumas cadeiras vagas como aqui, e eu verifiquei que nas cadeiras vagas havia um embrulhinho muito bem feito, papel de presente. Eu não imaginava que era aquilo, pensei que fosse reserva de lugar. Antes da palestra, na abertura do evento, o coordenador, 400 pessoas presentes, o coordenador do evento falou, esse embrulhinho que todos vocês receberam na cadeira, é um exemplar gratuito do Livro dos Espíritos, 400, para cada participante. E anunciaram que na próxima semana seriam distribuídos mais 400, o Livro dos Médiuns, que na terceira semana seriam distribuídos mais 400, o Céu e o Inferno, e que na quarta semana seriam distribuídos gratuitamente mais 400, o que é o Espiritismo. Eu só tinha 40 Evangelho segundo o Espiritismo lá, mas eu não perdi a oportunidade. Eu falei, gente, a maioria de vocês que aqui está já é espírita. Vocês que vieram assistir a abertura do mês espírita, podemos dizer que 80%, 90% das pessoas que ali estavam são espíritas. Então eu falei, contei a história do abridor de latas, falei, gente, esqueçam esse Livro dos Espíritos em algum lugar. Esqueçam esse Livro dos Espíritos para que outras pessoas tomem contato com essas verdades sobre a imortalidade da alma. E qual não foi a minha surpresa ainda, depois de ter distribuído os 40 evangelhos que levei, porque levei mesmo, o coordenador do evento me presenteou com mais 250 evangelhos. Eu fui levar 40 e ganhei 250. Quer dizer, fiquei com o compromisso de distribuir mais evangelho. E tenho levado, por isso que eu perguntei, alguém aqui não tem o evangelho? Eu trouxe para distribuir. Porque eu ganhei 250. Então agora, dai de graça o que de graça receber, você não posso ficar com isso. De forma que os espíritos trabalham de forma muito coerente, espalhando as ideias, que cada um capta de um jeito. A ideia é lançada e cada um interpreta de uma forma, capta de um jeito ou de outro, e nós ficamos a pensar na sublimidade desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Especialmente nesta época de atordoamento da humanidade, nesta época difícil, de tantos conflitos, de tantas dificuldades. Eu recebo muitos e-mails, talvez por estar exposto na mídia, e muita gente me escreve, abre o coração, conta os seus dramas, suas angústias, suas dificuldades, e eu não tenho dúvida. Eu recomendo, sem pensar, o Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Aflitos das doenças, aflitos das dificuldades pessoais, aflitos de tantas aflições que se batem sobre as criaturas humanas, por necessidade de expiação ou de provas, a que todos estamos sujeitos. Não há nenhum de nós aqui que esteja isento de provas e expiações, porque viemos de um passado que sabe-se lá o que aprontamos quando não tínhamos consciência. Agora que estamos despertando, de forma que todos nós podemos nos tornar divulgadores do Espiritismo. E me dei conta que não é apenas esquecer livros que já não usamos, que não utilizamos, porque existem aqueles que a gente gosta de guardar para consultar. Mas é esquecer também aquela mensaginha que a gente recebe na porta. É também esquecer o jornal, a revista, ao invés de deixar empacotado na estante. Ao invés de deixar lá. De forma que todos podemos, de uma certa forma, colaborar mais ou menos na divulgação espírita. Mas eu queria fazer uma pergunta ainda. Já que estamos comemorando o centenário de Chico Xavier, com o filme que aí está, com esta divulgação expressiva das ideias espíritas e do comportamento exemplar de um homem que soube já incorporar em si mesmo os exemplos do Evangelho, e comemoramos há pouco, há menos de um mês, os 153 anos de O Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril, eu pergunto, tem alguém aqui que faz aniversário hoje? Tem algum aniversariante?
por favor, venha até a frente. A senhora faz aniversário hoje? Por favor, venha até aqui. Como é que é seu nome? Ana Rosa. Tá fazendo... Meus parabéns em primeiro lugar. Eu não chamei você para cantar parabéns, não. Mas eu chamei você pelo seguinte. Você já leu a trilogia de Pilatos? Eu já fiz uma palestra aqui, O Amor Jamais Esquece, A Força da Bondade. Gosta de ler? Mais ou menos? Porque eu trouxe a coleção para te dar de presente. Se você falar que lê, eu te dou. Se não, você vai ler? Vai? Muito bem. Esses foram um dos melhores livros que li nos últimos anos. E já fiz palestra aqui no Consolador sobre eles. E se trata de uma coleção, O Amor Jamais Esquece, A Força da Bondade, sob as Mãos da Misericórdia. E se trata... Você faz tempo que não chora? Este é um livro que faz chorar. Mas não é de sofrimento, é de elevação. E eu queria te pedir o seguinte, você está assumindo um compromisso público aqui perante o público que está nos vendo. E depois que você lê, não engavetar, não deixar na estante e passar adiante. Vocês têm o direito de cobrar dela depois. Já leu? Esse presente. Muito obrigado. De forma que nós encontramos com a divulgação espírita uma oportunidade muito grande de nos esclarecer e ajudar as criaturas em temas como esses. E vocês sabem, já fiz aqui, quando falamos em provas, em expiações, quando falamos nessa transformação intensa da humanidade, vocês sabem que eu já fiz aqui a palestra Por que Adoecemos. Foi no ano passado, se não me engano, em outubro. E falamos sobre os prejuízos que os nossos sentimentos, que os nossos pensamentos causam na saúde. A inveja, o ciúme, o rancor, a vingança, o pessimismo, etc., que dilaceram o nosso sistema imunológico. É o tema da palestra, porque adoecemos, que inclusive está gravado aí na videoteca. E depois de muitas abordagens sobre o tema Por que Adoecemos, que causou-me um impacto em mim mesmo, primeiramente, acabou virando esse livrinho de bolso aqui, Por que Adoecemos. É um livrinho muito compacto, como vocês estão vendo, poucas páginas, de bolso. É um livrinho que não tem um aprofundamento doutrinário. É um livrinho que visa atingir o grande público, falando sobre os prejuízos dos sentimentos e dos pensamentos no sistema imunológico. Mas depois de publicado o livrinho, que foi lançado em janeiro, eu recebi uma pergunta, um questionamento inteligentíssimo de Fortaleza. Enviou-me um e-mail, uma pessoa chamada Carlos Reticências, para não citar o sobrenome, e me questionou, você falou? Falei, não falei nada. Eu estou apenas mastigando o assunto. Quem está dizendo isso é o Evangelho, que nós temos que perdoar. A medicina já trabalha com a questão de que as mágoas podem ser causa de tumores cancerígenos. A psicologia moderna já ensina a gente a se desprender dos apegos, a sermos pessoas mais alegres, mais otimistas. Não sou eu que estou dizendo. Eu apenas estou mastigando, fazendo uma obra popular direcionada ao grande público. Mas eu não concordo com o que você escreveu. Por quê? Me explica então. Por que é que existe tanto marginal saudável? E eu fiquei embasbacado. Pois é. Eu fiquei algum tempo, falei, mas olha que pergunta inteligentíssima. Pessoas que são saudáveis fisicamente, não ficam doentes, e estão manipulando sequestros pelos celulares, levando terror às famílias, etc. Manipulando o mal, calculando o mal, a corrupção, etc. Mas a fecundidade da doutrina espírita deu a resposta. E nós vamos entender que fisicamente não estão doentes agora. Porque o nível consciencial em que estão, a consciência não acusa. Adormecido. Doença latente, né? Por quê? Eles estupram, violentam, roubam, corrompem, matam. E a consciência
É o nível que estão. Todavia, a hora que a consciência despertar, pelas provas e expiações, ela vai exigir reparação. Aí poderá ocorrer uma doença numa outra encarnação, para não dizer nessa. De forma que é um aprendizado permanente. Estamos sempre convidados a refletir. Mas como é que ficamos diante desses fenômenos de mortes coletivas, de flagelos destruidores e do suposto e chamado fim do mundo? Como agregar todo esse conjunto de informações diante de tantas ocorrências que estão aí às nossas vistas? E aí buscamos a terceira fonte de consulta, que é a Gênese. Posso perguntar? Quem é que não tem a Gênese aqui? Não tenha vergonha. E é natural que não tenham, porque é um livro pouco divulgado, é um pouco conhecido, e é um livro que exige que a gente pare para raciocinar, mas é exatamente em a Gênese, no último capítulo da Gênese, intitulado Sinais dos Tempos, Fim dos Tempos, a Nova Geração. É o capítulo 18, com aproximadamente, no máximo, um pouquinho mais, um pouquinho menos, 20 páginas. E neste capítulo, toda a lucidez do codificador Allan Kardec se apresenta de maneira exuberante. E se a gente for ler hoje, e eu quero indicar para quem tem em casa a Gênese, que não perca a oportunidade de ler hoje à noite, parece que Kardec levantou às 4 horas da manhã e escreveu hoje. Tamanha a atualidade do que ali está escrito. E trazendo uma visão compacta, é claro, mas uma visão clara sobre esses eventos que estamos vivendo agora, de transformação, que não é uma coisa que está acontecendo de uma hora para outra, é um processo gradativo que a lei do progresso determina. Da mesma forma como os indivíduos evoluem individualmente, a sociedade coletivamente evolui e o próprio planeta sofre transformações de progresso. Nas suas estruturas, na renovação de regiões, ascendendo a processos de progresso de globo. Se lemos lá o último capítulo da Gênesis, vamos entender esses processos que estamos vivendo agora. E Kardec chega a afirmar em obras póstumas, com grande categoria, para a tranquilidade de todos nós, e especialmente para que ninguém tenha medo do fim do mundo, que o mundo não vai acabar. Não tem lógica acabar o mundo, não tem razão de ser. Agora que nós estamos despertando, o mundo vai acabar. Agora que estamos ficando maduros, que estamos descobrindo a vida, o mundo vai acabar. Ora, diz Kardec que o que vai acabar é um ciclo de perversidade, é um ciclo de egoísmo, é um ciclo de prevalência do mal para iniciar um novo ciclo de fraternidade no mundo de regeneração. De forma que somos convidados, somos participantes desta época notável de transformação, que não é destruição, mas é transformação para melhor. A questão está: quem vai e quem fica? Porque se buscarmos a última questão do Livro dos Espíritos, em algumas traduções é 1018, em outras traduções é 1019, mas a última questão do Livro dos Espíritos, nada mais, nada menos que São Luís, o Espírito São Luís, o bom rei Luís, descreve e diz sem meias palavras que os rebeldes, os resistentes ao bem, aqueles que teimam na maldade, aqueles que usam as suas potencialidades para o mal, eles sem meias palavras. Está escrito lá. Em O Livro dos Espíritos, busquem para ver. Na última questão, serão excluídos da terra. E aí poderíamos perguntar, mas vão para onde? Há muitas moradas na casa de meu pai. Mas naturalmente que pela resistência ao bem, pela rebeldia ao progresso, pela perturbação que causam na sociedade, estarão sintonizados com um mundo inferior. Inferior à Terra, claro. Porque a Terra vai... E qual é a senha? Qual é o segredo para permanecer na Terra e merecer habitar o mundo de regeneração? Como é que vamos saber se vamos ser exilados, como no processo anterior que já ocorreu com a Terra, quando uma outra civilização teve os seus grandes gênios
exilados para o planeta, porque eram rebeldes lá. O planeta atingia um estado de maturidade, de elevação, e porque causavam uma perturbação lá, foram trazidos para a Terra. E aqui promoveram o progresso. Das grandes civilizações, as pirâmides até hoje não foram compreendidas. Mas, como vou saber se vou ficar merecendo ficar na Terra ou serei um dos exilados? O que vai determinar isso são as nossas tendências. Allan Kardec fala isso com sabedoria. Porque existem muitas criaturas que são levadas de roldão devido à influência dos perversos, dos perturbados. Retirada a influência dos perversos e dos perturbados, muitos de nós somos dóceis. Mas é preciso que estejamos com a tendência ao bem. Porque muitos de nós cometem erros, não é por maldade. A maioria de nós, ou grande parte de nós, comete erros por ignorância, por fragilidade, por insegurança. O problema é praticar o mal com intenção. O problema é fazer o mal calculadamente. O problema é persistir em prejudicar o outro, em maltratar o outro, em ser rude, em ser perverso com o outro. Quando formos criaturas facilitadoras, criaturas que unem o desejo do progresso ao dever de atender o outro, estes trazem dentro de si a tendência do bem. Como é que está a nossa vida com relação a isso? O que é que preferimos mais? A porta larga das facilidades, da diversão, da perversão? Ou a porta estreita do sacrifício, da renúncia, da dedicação, do esforço? É isso que vai determinar. Porque, afinal de contas, a senha, o critério já foi dado. Não é desconhecido. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A terra regenerada, os mansos do sentimento. Os mansos que se educam, como Francisco Cândido Xavier, que educou-se. Estamos distantes da grandeza deste homem, deste espírito lúcido, mas já podemos exercitar isso, domando os nossos ímpetos agressivos. Que autoridade tenho eu para dizer isso? Nenhuma. Porque também tenho que me domar em muita coisa, sou uma criatura em aprendizado também, mas isso não impede de falarmos, refletirmos juntos. Porque a transformação depende essencialmente de cada um, da decisão individual, do esforço diário de renovação. Porque o mundo não vai acabar, ele vai continuar a sua trajetória. Merecer continuar aqui ou ser excluído daqui não é uma determinação divina, é escolha nossa, é opção nossa, porque não teremos mais sintonia com o planeta regenerado. Estaremos em discordância com o novo padrão vibratório do planeta. E aí, desencarnados, não importa se por terremoto, por velhice, por acidente, desencarnados, a nossa sintonia já vai ser semelhante com aquele outro globo. Não importa se vai se aproximar da Terra ou não, isso é outra especulação que não precisamos ficar preocupados. Mas seremos atraídos por assimilação fluídica a um novo ambiente que nos levará a renascer num planeta inferior, lá onde não tem internet. E outras coisas mais. Lá não tem celular, não tem ar-condicionado, não tem o conforto e não tem a doutrina espírita também. Não tem, talvez, não inventaram as mínimas coisas que nós temos aqui. E aí vai dar uma saudade, embora em estado latente. Então somos convidados a esta renovação. Daí a importância de mergulharmos os nossos olhos nessa doutrina maravilhosa que nos dá um ambiente como nesta tarde. De aproveitarmos o instante da encarnação. Este momento sublime, estamos vivendo o mais importante momento histórico da humanidade e da nossa própria vida pessoal. Porque estamos de posse dessas informações, já não somos mais iludidos com a ideia de céu e inferno. Já somos conscientes que a renovação há que ser individual, por decisão, por iniciativa própria. Portanto, meus queridos amigos, nesses livros que tivemos a oportunidade de distribuir hoje, que ganhamos, mercê da bondade divina, não deixem de circular, de passar para outras pessoas após lerem. E aqueles livros que tiverem em casa, sem uso, sem utilidade, esqueçamos, presentemos e vamos fazer com que essas ideias circulem nos corações para que possamos, ou possam, aqueles que não conhecem o que nós já conhecemos,
descobrir esta riqueza que é o conhecimento espírita, que nos faz mais fortes, que nos faz mais decididos, mais corajosos, perseverantes e principalmente comprometidos com a causa do Cristo. Por isso, disse ele, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Pensemos mais nisso. Muito obrigado. Espiritismo, processo libertador de consciências a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Emmanuel assim define. Por isso que nós somos apaixonados pela doutrina espírita, né? Que coisa espetacular, é fantástico mesmo, né? E é exatamente disso que a gente precisa. Entender a vida, compreender a vida e todos os processos, todas as leis, toda esta orientação extraordinária, não é, que a doutrina espírita nos dá. Orson, obrigada. Que Deus te abençoe, Jesus te ilumine para que você continue nesse trabalho extraordinário de divulgação da doutrina. Que bom, não é? Eu não falei que ele era um mestre da palavra, falar de escrita, agora ainda distribui livro também. Que bom que viemos hoje aqui, não é? Muita gente faltou, mas olha que beleza, não é? Que ambiente ficamos aqui. Foi muito, muito bom. Foi não, está sendo, não é? Já estamos recebendo os fluidos benéficos do ambiente, a integração que se fez entre todos nós, encarnados e desencarnados. É disso que precisamos, não é? Vejam, irmãos, como o conhecimento é que importa a cada um de nós, não é? A gente vem aqui para tomar o passe, porque acha que o passe vai fazer milagre, o tratamento espiritual vai fazer milagre. Não faz, não faz. Quem faz milagre somos nós mesmos, cada um consigo, através da busca, do interesse, da boa vontade de ler, de buscar ali nas fontes, beber nas fontes o conhecimento, porque é ele que amplia os nossos horizontes, que faz com que a gente enxergue, não é, mais amplamente a vida e a nossa participação nesse processo, não é? Eu tenho certeza que todos nós queremos ir para o planeta de regeneração, não é? Não queremos ser exilados, não é? Como foram os exilados de Capela, agora tem os exilados da terra, que o serão. Nós não queremos ser, mas não queremos pagar o preço, não queremos nos furtar aos gozos da terra, ao churrasquinho do sábado, não é? Em vez de vir aqui ouvir uma coisa tão bonita. Não é pelo ouvir, irmãos, é desfrutar do ambiente, desse ambiente vibratório benéfico que cura doença, que reequilibra o espírito. Não é só o passe que faz esse trabalho. É tudo junto, é o esclarecimento, é irmos para casa e ficarmos refletindo sobre aquilo que ouvimos, mudarmos algumas coisas na nossa vida. É isso que promove a saúde. E ler a Gênese, que é a justiça divina, para a gente se enquadrar lá, porque nós que vamos nos enquadrar, não é? Ninguém vai nos cobrar nada quando chegarmos ao mundo espiritual. Nós vamos nos cobrar. Então, a gente precisa conhecer. E temos os cursos que a casa oferece, temos os grupos de estudo, temos a videoteca. E essa palestra não pode ser ouvida uma vez só. Então, temos aí a videoteca, a palestra é gravada, a gente loca ou compra, não é? Porque é vendida num preço barato, para que a gente possa ver novamente, ouvir novamente, para isso penetrar. Esse é o caminho da nossa regeneração. Não vai cair do céu feito uma chuvinha assim, não.
o nosso esforço é que vai fazer com que nós possamos ascender espiritualmente a uma situação melhor. E a consequência disso é o quê? É a saúde física, o equilíbrio espiritual, a serenidade interior, a harmonia de vida com aqueles com quem fomos chamados a viver. E hoje em dia isso está tão complicado, não é? Que as pessoas vêm em busca do tratamento espiritual porque há uma desarmonia no lar. Um não entende o outro, um briga com o outro, quando um chega o outro sai. Então falta o quê? Falta exatamente o conhecimento, a harmonização das pessoas. E tudo isso é o conhecimento que nos dá. Bom, que Jesus te abençoe, viu, Orson? Muito obrigada. Espero que você continue aceitando os nossos convites para estar sempre aqui conosco, nos ensinando, né? Porque precisamos aprender. E como, né? Nós vamos, então, orar em agradecimento por esta tarde magnífica, não é? Que Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, nos proporcionaram. Pela nossa boa vontade também, porque se tivéssemos ficado em casa, nem Deus, nem Jesus, que respeitam o nosso livre-arbítrio, poderiam ter feito nada. Então, veem como nós temos que participar do processo da nossa elevação espiritual. Amado Mestre Jesus, neste momento, o nosso coração profundamente agradecido se volta para ti. Sim, Mestre, queremos agradecer por todas as oportunidades que se desdobram em nosso caminho, proporcionadas por Deus, o nosso Pai, por ti, pelos espíritos amigos mais perto de nós. Queremos agradecer por termos vindo a esta casa neste sábado e podermos apreciar, meditar, refletir sobre um assunto tão benéfico que levaremos em nossos corações para que possamos pensar sobre ele e assim, vagarosamente, irmos modificando a nossa vida, assimilando as coisas benéficas que constantemente são colocadas em nosso caminho e irmos transformando-nos a cada passo. Obrigado, Mestre e amigo, por tudo que recebemos de ti, pelas alegrias, pelas lições benéficas que às vezes trazem em seu bojo o sofrimento e a dor, mas é que ainda somos necessitados da dor para que possamos refletir com maior profundidade. Já estamos aprendendo, sim, Mestre, e por isto te agradecemos. E pedimos, abençoa a cada um de nós que aqui está, abençoa nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares, abençoa todos aqueles que sofrem, que gemem e choram sob o peso de dificuldades que ainda não conseguem compreender. Abençoa também àqueles que, distanciados de ti, ainda nem sequer te conhecem. E que nesta hora, de bênçãos e benefícios, possamos orar contigo, levando a Deus, o nosso Pai, a prece que nos ensinaste. E com profunda humildade e imensa fé, dizemos de todo o nosso coração: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder
e a glória para todo o sempre. E nesta tarde, Mestre, te pedimos de todo o nosso coração as bênçãos para todas as mães, encarnadas e desencarnadas, para esses anjos bons que foram colocados na vida de cada um de nós, que elas recebam a nossa gratidão profunda por tudo que delas recebemos e que elas recebam de todo o coração as tuas bênçãos, Senhor. Que assim seja, Senhor, que assim seja.